Você está me falando vários pontos interessantes, né? Porque quando a gente fala, o ESG ele tem que ser um comprometimento nacional, global, enfim. Uma ou outra empresa está envolvida é importante, mas a gente precisa do envolvimento da sociedade em geral, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de ESG, a gente também fala você falou sobre isso um pouco antes, sobre investimento, né? É investimento, ponto. Né? Se eu sou uma indústria, eu tenho que colocar filtros nas minhas chaminés, que isso vai ter dinheiro. Então, de alguma forma, você vai ter que... Como é que a gente responsabiliza? Aí tudo bem que é uma pergunta talvez para o governo responder, para alguém do governo responder, mas eu queria alguns insights nesse sentido de como é que a gente faz a gente caminhar, o Brasil caminhar no sentido de que todas as empresas estejam comprometidas com isso? É complexo realmente essa resposta. Mas assim... E dá um outro podcast, inclusive. Dá sim. Eu diria o seguinte, o caminho que eu imagino é o caminho do micro para o macro. Como é que a gente age no nosso dia a dia? Né? Como é que a gente se responsabiliza para garantir que na nossa vida, nos nossos hábitos diários, né, nós estamos causando menos impacto, entregando mais valor. Acho que desde hábitos simples, como ter cuidado com o que a gente compra e ter cuidado com aquilo que a gente descarta e como a gente descarta. Pensando que... Começa em casa. Isso, começa em casa. Pensando que aquilo é um processo cíclico. Não é? Ou seja, a gente precisa pensar que a natureza, e a gente é parte da natureza, a gente está num processo cíclico e não existe resíduo, não existe lixo. Né? Tudo precisa ser reciclado de uma maneira ou de outra. Vai ser reciclado e é bom que a gente consiga reciclar isso de uma forma... Mas eu gostei dessa ideia, é legal isso. Inteligente, ou seja, porque se a gente gerar um resíduo muito ruim, ele vai causar um impacto maior e vai reciclar de alguma maneira, ele vai se reciclar na natureza, e essa reciclagem pode ser negativa para a nossa vida. Essa preocupação a gente precisa ter individualmente. E aí, quando a gente vem para um ambiente profissional, dentro de uma organização, a gente já está em uma comunidade, né? Aí já existe aqui uma governança, já existe um impacto maior, vale a mesma regra, certo? Vale a regra da nossa atitude aqui dentro, de qualquer que seja o espaço onde a gente esteja, e vale também a regra para quem pensa a governança, para quem pratica as ações dentro de uma organização. Em nível de governo, em nível de país, vai ser apenas um reflexo. Né? Os nossos governantes, eles são o reflexo do que nós somos enquanto sociedade. Né? Eles não estão em outro planeta, eles não são extraterrestres. Eles são a gente no espelho. Às vezes é duro a gente reconhecer isso, porque a gente às vezes não quer reconhecer, né? Especialmente quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente está acima do peso, a gente não gosta daquele cara que aparece no espelho. Os nossos governantes são isso, eles são um espelho que a gente não quer reconhecer, mas é a gente lá também. E isso reflete também o quanto a gente tem dificuldade em entender e tem dificuldade de tratar com temas mais complexos. A ESG é um deles, mas existem muitos outros temas complexos que às vezes a gente entende que é a religião, que é o governo, que é a escola, mas na verdade é a gente mesmo. São as nossas ações enquanto indivíduos, são as nossas ações enquanto profissionais que vão fazer a diferença para a gente crescer, para a gente evoluir nessa agenda. O que eu vejo de positivo nisso? Hoje, nas ações práticas, eu vejo as pessoas fazendo isso, eu vejo as pessoas mais atentas ao que elas vão consumir. Legal, sim, elas estão mais preocupadas em consumir de forma mais consciente, não só pelo financeiro, mas também por questões ambientais, também pela reciclabilidade daquele produto. Então, esse é um elemento muito bacana. Eu vejo as pessoas preocupadas com o planeta do ponto de vista social. A gente teve um evento no Rio Grande do Sul recentemente. É interessante como a gente percebe que as pessoas estão genuinamente preocupadas não só com os eventos climáticos, mas também com as consequências para as pessoas, e a gente começa a olhar e se preocupar como é que a gente está, né, enquanto planeta. Então, me parece que nós estamos evoluindo positivamente nessa agenda, e eu acho que esse é o caminho. Por consequência, os nossos governantes vão perceber isso e vão tomar também mudanças legais assim por diante. Cara, adorei isso. Eu acho que é isso. No final das contas, é a sociedade que pressiona tudo. É a sociedade que pressiona a iniciativa privada e é a sociedade que pressiona o governo. Né? E isso está sendo causado muito por uma mudança geracional de preocupação com o consumo, que você falou muito bem, com o consumo, com o meio ambiente. Perfeito. Eu gostei muito dessa sua resposta, começar do micro para a gente realmente ter o ESG efetivo e genuíno. Para a gente caminhar para a nossa última pergunta, quais são as dicas
de um especialista que você daria para as empresas que estão iniciando as suas ações em ESG? A gente entendeu que governança é super importante, né? É isso mesmo. Comece pela governança. Comece, né, de forma verdadeira, dando os primeiros passos no sentido de estabelecer uma espinha dorsal que vai governar, que vai definir, que vai direcionar as ações de todas as partes interessadas a partir dali. Segundo elemento... Tem que criar um departamento? Não precisa. Tá. Assim, de alguma maneira, a ESG todos nós fazemos, né? A ESG, a grande questão é qual é a qualidade desse ESG, né? De que maneira... Assim, eu diria o seguinte, a sustentabilidade é o grande o que a gente busca. O ESG é o como isso se desdobra na prática. E esse como, ele é uma jornada. Você não consegue do dia para a noite transformar a sua vida, transformar uma organização. A gente precisa fazer isso de forma gradativa, pensando em médio e longo prazo. Uma boa governança vai começar a direcionar todos numa mesma direção, de um mesmo propósito, de um grande objetivo, junto, lógico, com a sustentação, né, econômica daquela organização. Então esse, eu diria, é o primeiro passo. O segundo passo, na mesma onda, a gente precisa envolver as pessoas. Precisa trazer as pessoas para esse propósito. As pessoas estão, de fato, seguras, elas estão, de fato, remuneradas adequadamente, elas estão se sentindo partes daquele propósito, daquele objetivo. Que é o que você citou, né? Exato. Elas se sentem felizes ao buscar esse objetivo, aquilo faz sentido para elas. Se isso faz sentido, você já marca um grande gol, porque aí aquilo que foi definido enquanto governança, que em princípio são papéis, são reuniões executivas, fez sentido para as pessoas, que é quem de fato vai colocar isso em prática. Então, assim, novamente, vai ser uma revolução do dia para a noite? Não. É um trabalho continuado de evidenciação de que há um compromisso da alta liderança e de que sim, há um patrocínio e de que há uma vontade genuína daquela organização de evoluir nessa direção. Se isso for conseguido, né, for mantido essa jornada, segundo aspecto. E por último, é muito importante deixar claro que sem esses dois elementos a gente não vai causar de fato impacto positivo no ambiente no qual a gente está. O ambiental está lá na frente, embora a gente fique muito sensibilizados, né? A gente fica muito sensibilizado ao ver as mudanças climáticas, o que aparece na TV, etc. A gente fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa, o Amazonas, o Pantanal, o Rio Grande do Sul. Isso está muito longe da nossa realidade. Então, assim, vamos fazer o micro, vamos fazer aquilo que dá cada passinho da escada e, quem sabe, no médio, futuro, longo prazo, é. A gente consiga arrumar a nossa casa e aí sim a gente possa causar um impacto maior no planeta, que é o ideal, mas, né, vamos começar pequeno.